pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E como todos vocês devem saber, Transformers One, o próximo filme de Transformers, explorará fundamentalmente a história de origem dos Transformers. No caso, estamos falando aqui da história de origem do Optimus Prime e do Megatron. Ou seja, estamos falando aqui do que aconteceu antes da grande guerra de Cybertron e como esses dois grandes amigos acabaram se tornando inimigos mortais, causando uma grande guerra que acabou levando à destruição do seu planeta natal. Como todos vocês bem devem saber, eu já aprofundei a história de Transformers aqui em vídeos anteriores. Temos aqui no canal, por exemplo, um vídeo enorme contando a história de Transformers da continuidade da IDW de 2005, que é usada como base para muitas das produções de Transformers que nós conhecemos hoje em dia. Mas, como é de se esperar, Transformers One mostrará uma abordagem completamente nova e original, se utilizando mais da visão do diretor Josh Cooley e seguindo o material do qual foi disponibilizado a ele pela Paramount. Então não podemos esperar realmente por algo que já conheçamos bem na franquia, até mesmo porque a história de Transformers é sempre reinventada a cada produção, sempre com um toque único de originalidade de cada continuidade. Na IDW 2005, por exemplo, nós temos provavelmente a mais conhecida e famosa representação da história de origem do Megatron, onde ele era um minerador revoltado com as desigualdades e injustiças de Cybertron. Ele começou a liderar um movimento de resistência contra o governo opressivo, conhecido como Autobots, acreditando que a única maneira de mudar o sistema era através da revolução. Com o tempo, Megatron formou os Decepticons, um grupo de rebeldes que buscavam derrubar o governo e instaurar uma nova ordem em Cybertron. A ascensão de Megatron foi marcada por conflitos violentos e políticos com os Autobots e outros grupos rebeldes. Ele se tornou conhecido como um líder carismático, mas também impiedoso e disposto a usar qualquer meio necessário para alcançar os seus objetivos. A partir dessa história, várias outras produções de Transformers passaram a utilizar isso como uma espécie de base na tentativa de desenvolver o desenrolar entre a guerra entre os Autobots e os Decepticons. A série Transformers Prime, que tem a sua história fortemente sendo influenciada pelos jogos de Cybertron, no caso temos War for Cybertron e Fall of Cybertron, também utilizou essa história como base, apenas adaptando alguns pontos e criando ideias novas. Como por exemplo, a do Orion Pax ser um arquivista que acabou sendo provavelmente a mais famosa entre elas. E é um tipo de coisa que não acontece exatamente assim na história da IDW. A série War for Cybertron da Netflix também tenta explorar uma história parecida, onde retratam o Megatron como um revolucionário que lutou contra o sistema de castas em Cybertron a fim de libertar o seu povo. Aqui, ele também começou como um minerador, que acabou se tornando um gladiador das arenas. Novamente, ele não é necessariamente retratado como um vilão, mas sim como um personagem que se revolta contra um sistema injusto e escravocrata, mas que, com o passar do tempo, foi ficando louco pela sua sede de poder, acreditando fielmente que os fins justificam os meios. Em Transformers One, nós podemos acreditar com toda certeza que, ao menos de acordo com o trailer, o relacionamento entre o Optimus Prime e o Megatron, anteriormente conhecidos como Orion Pax e D-16, começou de uma forma bastante leve. Cybertron aqui parece ser retratada de uma forma tranquila, apesar de termos Transformers sendo tratados como inferiores. E é exatamente por isso que temos vários personagens que não se transformam. O interessante aqui é nós podermos observar a leveza e tranquilidade do relacionamento de amizade entre esses dois personagens, algo que nunca foi retratado exatamente dessa forma, já que nós nunca tivemos uma espécie de aprofundamento na relação entre esses dois personagens durante o pré-guerra. Então é muito significativo, até para que entendamos melhor a história do filme, que possamos ver como um personagem se importa com o outro. É claro que, como já conhecemos elementos da franquia que serão utilizados aqui, sabemos que o Megatron vai se opor ao sistema vigente em Cybertron de uma forma mais bruta, enquanto o Orion Pax sempre teve uma visão mais conservadora de como as coisas devem ser feitas.
coisas. O rompimento de relacionamento entre os dois personagens muito provavelmente vai mudar a nossa perspectiva de uma Cybertron brilhante e viva para um evento caótico e destruidor, mas com o Megatron se tornando o Transformer mais temido do planeta, e tendo seu antigo melhor amigo como seu atual maior inimigo. Como eu disse anteriormente, ainda não podemos dizer ao certo quais são os eventos que farão esse tipo de coisa acontecer, ou o que de fato levará a esse ponto. Afinal, só teremos esse tipo de certeza quando o filme for de fato lançado. Mas eu acredito que seja seguro dizer que nós provavelmente vamos ter uma mudança de visão muito radical em relação à nossa primeira impressão desse filme. A franquia está sempre se atualizando, então nós estamos tendo sempre histórias de origem diferentes das quais nós conhecemos atualmente. E considerando que a história de origem do Optimus Prime e do Megatron se modificou no decorrer dos anos, principalmente se compararmos a sua primeira versão em Transformers Geração 1, onde inicialmente os personagens nem sequer se conheciam, ou até mesmo se compararmos com a sua versão da IDW de 2005, onde o Optimus Prime até conhecia o Megatron por conta da sua atuação política, não chega nem sequer perto do que nós vamos ver em Transformers One, com uma relação de irmandade que nunca foi necessariamente apresentada. Talvez o que tenha chegado mais próximo disso foi justamente a representação de Transformers Prime, onde ambos se tornaram extremamente próximos na luta contra o governo tirânico de Cybertron. Mas novamente, a história dos personagens se modifica no decorrer das produções, o que é perfeitamente normal. Então eu peço encarecidamente para que vocês não fiquem chateados com a mudança de perspectiva. Isso é completamente normal. Temos muitas histórias em Transformers, especialmente de origem, e eu acredito que todas sejam muito proveitosas. Inclusive, geralmente nós abordamos esse tipo de conteúdo aqui no canal. Então eu realmente acredito que mais uma história de origem seja, assim, muito bem-vinda. Enfim, pessoal, eu realmente estou muito empolgado sobre o que eu vi e sobre o que foi apresentado até o momento. E essa ideia de explorarmos o início da grande guerra de Cybertron sempre foi uma coisa que eu quis ver muito nos cinemas. Mas é algo que de fato nunca havia sido realizado. Então sim, no momento eu tenho uma excelente visão sobre o que esperar de Transformers One, e é claro que eu fico empolgado por estarmos tendo essa novidade nesse momento. A história de origem dos Transformers com toda certeza é bem-vinda, principalmente em um filme animado. Então sim, é claro que eu vou ficar empolgado. Mas e vocês, o que vocês acharam de tudo isso? Como que vocês acham que será o desenrolar da história de origem do Optimus Prime e do Megatron? Eu gostaria muito de saber a opinião de cada um de vocês aqui nos comentários. De qualquer forma, pessoal, basicamente esse foi o vídeo, então se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse e ative o sininho para poder receber as notificações, isso é algo extremamente importante. No mais, é isso, pessoal, então valeu e falou!